Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão, proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Paz profunda.